Ela só queria um emprego, mas entrou no escritório mais temido da cidade. Logo no primeiro dia, um erro quase irreversível a coloca cara a cara com o chefe mais implacável da empresa. Todos esperavam sua queda imediata, mas a resposta inesperada dela muda tudo, inclusive o olhar dele. Se você ama histórias de amor intensas como essa, já deixa sua inscrição no canal e me conta nos comentários de onde você está assistindo. Eu quero muito saber. Na movimentada Avenida Paulista, em São Paulo, erguia-se um dos edifícios mais imponentes do centro financeiro brasileiro. Ali funcionava a sede da Almeida e Associados, uma corporação que comandava investimentos milionários e negociações que movimentavam a economia do país. Mas por trás das paredes de vidro espelhado e dos salões de mármore italiano, circulava um boato que fazia qualquer profissional pensar duas vezes antes de aceitar uma vaga no andar executivo. Diziam que trabalhar ao lado de Ricardo Almeida, o presidente da empresa, era como atravessar um campo minado vendado. Ninguém durava mais de 30 dias como sua secretária particular. E não era lenda urbana. Os números confirmavam a reputação implacável do executivo. Em 3 anos, 22 secretárias haviam passado por aquela cadeira estrategicamente posicionada em frente à sala dele. Algumas saíam chorando após uma semana. Outras resistiam um pouco mais, mas invariavelmente pediam transferência ou demissão antes que o mês completasse. Ricardo Almeida era meticuloso até o último fio de cabelo. Um café que esfriasse 3 graus acima do ideal, um relatório com uma vírgula deslocada, uma ligação transferida 2 segundos após o 3º toque. Tudo era motivo para aquele olhar gélido que congelava até os mais experientes. Ele não gritava. Não precisava. O silêncio dele dizia mais que 1000 palavras. E era justamente esse silêncio cortante que destroçava a autoestima de quem tentava trabalhar ao seu lado. No Departamento de Recursos Humanos, as apostas já haviam se tornado tradição. Cada nova contratação para o cargo gerava uma rodada de palpites. Quanto tempo essa vai durar? 1 semana? 10 dias? Alguém chegou a sugerir que deveriam criar um certificado de sobrevivência para quem conseguisse ultrapassar a barreira dos 30 dias. Era cruel, mas todos sabiam que ninguém estava imune à frieza calculada de Ricardo Almeida. Marina Costa não sabia de nada disso quando foi convocada para a entrevista. Aos 25 anos, recém-formada em administração por uma faculdade modesta da Zona Leste de São Paulo, ela havia enviado seu currículo para dezenas de empresas sem grandes esperanças. O mercado estava difícil e sua experiência profissional não era exatamente brilhante. Havia trabalhado como atendente em uma loja de departamentos, até que um erro monumental colocou fim àquela fase. Uma confusão com pagamentos, um cliente importante insatisfeito, e Marina viu-se desempregada da noite para o dia. Desde então, vivia de bicos enquanto sustentava a mãe, Dona Célia, que enfrentava um tratamento delicado de saúde e precisava de cuidados constantes. Quando o telefone tocou com a convocação da Almeida Associados, Marina achou que era trote. Empresas daquele porte não ligavam para pessoas como ela. Mas a voz firme da recrutadora não deixava margem para dúvidas. Havia uma vaga urgente para assistente executiva e o processo seletivo seria no dia seguinte. Marina desligou o telefone com o coração acelerado. Assistente executiva. Nem sabia direito o que aquilo significava, mas estava disposta a tentar qualquer coisa para pagar o aluguel atrasado e comprar os remédios da mãe. A entrevista foi rápida e direta. A gerente de RH, uma mulher de meia idade com olhar experiente, fez perguntas básicas sobre disponibilidade, conhecimento de informática e capacidade de lidar com pressão. Marina respondeu com honestidade. Sim, ela precisava daquele emprego. Sim, estava disposta a aprender. Não tinha experiência em grandes corporações, mas era rápida, organizada e não desistia fácil. Algo naquela sinceridade crua tocou a recrutadora. Talvez fosse exatamente isso que Ricardo Almeida precisava. Alguém sem vícios corporativos, sem medo construído por experiências anteriores. Alguém que simplesmente
faria o trabalho sem drama. Marina começou na segunda-feira seguinte. Chegou 1 hora mais cedo, nervosa, vestindo o único conjunto social que possuía. Era simples, mas limpo e bem passado. Ela não tinha ideia do que a esperava. A recepcionista a conduziu até o 23º andar, onde ficava o núcleo executivo. O ambiente era intimidador. Tudo ali respirava dinheiro e poder. Os móveis eram de design italiano. As obras de arte nas paredes valiam mais que um apartamento inteiro. E as pessoas que transitavam pelos corredores usavam ternos que custavam o equivalente a 6 meses do seu antigo salário. A mesa dela ficava estrategicamente posicionada em uma antessala ampla, com visão direta para a porta da sala de Ricardo Almeida. Ali ela seria o primeiro filtro entre o mundo e o presidente da empresa. A secretária, que estava de saída por conta de uma transferência para outra filial, uma mulher que durou impressionantes 45 dias, deu instruções rápidas e precisas. Café às 8h15, temperatura exata de 85 graus. Relatórios impressos em papel específico, grampeados no canto superior esquerdo, nunca no direito. Ligações filtradas com critério absoluto. E, acima de tudo, nunca, jamais, entrar na sala sem bater 3 vezes e aguardar autorização. Marina absorveu tudo como uma esponja. Fez anotações, memorizou nomes, decorou senhas de sistemas. Estava determinada a fazer aquilo funcionar. Quando finalmente ficou sozinha, respirou fundo e olhou para a porta imponente de madeira escura. Atrás dali estava o homem que todos temiam. Ela não o havia visto ainda, mas já sentia o peso da responsabilidade. Não podia falhar. Não dessa vez. As primeiras horas transcorreram sem incidentes. Marina organizou a agenda, atendeu ligações, filtrou e-mails. Tudo parecia estar sob controle. Até que chegou o momento do café da manhã. Às 8h15 em ponto, como instruído, ela preparou a bandeja com precisão cirúrgica. Café expresso, temperatura medida com termômetro digital, biscoitos de gergelim importados em um prato de porcelana branca. Ela inspirou fundo, bateu 3 vezes na porta e aguardou. A voz que veio de dentro era grave e controlada. Entre. Marina empurrou a porta com cuidado, equilibrando a bandeja. Foi então que seus olhos encontraram Ricardo Almeida pela primeira vez. Ele estava sentado atrás de uma mesa imensa, os olhos fixos em documentos, o rosto perfeitamente esculpido e iluminado pela luz natural que entrava pelas janelas de vidro. Usava um terno azul marinho impecável, sem um fio fora do lugar. Não levantou os olhos quando ela entrou. Apenas fez um gesto indicando a mesa lateral onde deveria deixar a bandeja. Marina deu 2 passos em direção à mesa quando seu pé encontrou algo inesperado. Um fio de carregador de notebook, discretamente esticado pelo chão. Ela tentou se equilibrar, mas era tarde demais. A bandeja inclinou, o café voou em câmera lenta pelo ar e Marina assistiu horrorizada enquanto o líquido escuro e quente descia direto sobre a camisa branca de Ricardo Almeida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo ficou imóvel por 3 segundos completos, o café escorrendo pelo tecido caro, manchando a alfaiataria italiana, que provavelmente custava mais que o salário anual de Marina. Ela queria desaparecer, evaporar, deixar de existir naquele exato momento, mas seus pés pareciam pregados no chão, e tudo o que conseguia fazer era olhar para o estrago que havia causado. Finalmente, Ricardo levantou os olhos. Eram escuros, penetrantes, impossíveis de decifrar. Ele não gritou, não xingou, apenas a encarou em silêncio enquanto pegava um lenço e tentava conter o estrago. Marina esperava a explosão, o sermão, a demissão sumária, mas nada disso veio. Em vez disso, ele simplesmente perguntou com uma voz perigosamente calma. "Você tem algo a dizer?" Marina engoliu em seco. Todas as desculpas possíveis passaram pela sua cabeça. Culpar o fio, alegar nervosismo de primeiro dia, implorar por uma segunda chance. Mas algo dentro dela se recusou a fazer qualquer uma dessas coisas. Talvez fosse o cansaço de meses lutando sozinha. Talvez fosse a certeza de que já não tinha nada a perder.
Ou talvez fosse simplesmente quem ela era. Marina ergueu o queixo e disse com uma honestidade brutal: "Foi culpa minha. Não vi o fio. Deveria ter prestado mais atenção. Se o senhor quiser me demitir, eu entendo. Mas antes disso, vou limpar essa bagunça e deixar tudo organizado para quem vier depois de mim." Ricardo a estudou por um longo momento. Aquela resposta o pegou desprevenido. Nada de desculpas esfarrapadas, nada de choro ou dramalhão. Apenas responsabilidade nua e crua, sem fírulas. Ele quase sentiu vontade de sorrir. Quase. Em vez disso, acenou com a cabeça. "Limpe. E providencie uma camisa nova, tamanho 42, sem amido, cor branca. Tem 1 hora." Marina não perdeu tempo. Correu para a copa, pegou panos de limpeza, limpou cada gota de café do chão. Depois, ligou para a secretária do departamento administrativo, pedindo o nome da lavanderia que atendia os executivos. Em 40 minutos, estava de volta com uma camisa nova, perfeitamente embalada. Bateu. Na porta entrou e deixou a peça sobre a mesa dele sem dizer uma palavra. Ricardo olhou para a camisa, depois para ela. 40 minutos. Impressionante. "Pode ir." Marina saiu daquela sala com as pernas trêmulas, mas algo havia mudado. Ela não sabia explicar o quê, mas sentia que havia passado por um teste invisível e, de alguma forma, tinha sobrevivido. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional. Ricardo Almeida era exatamente tudo o que diziam, e pior, exigente até a medula. Observava cada detalhe com olhos de falcão. Questionava decisões, apontava erros microscópicos, nunca elogiava. Mas Marina não recuava. Cada crítica, ela absorvia, aprendia, ajustava. Quando ele reclamou que a agenda estava desorganizada, ela criou um sistema de cores que facilitou a visualização dos compromissos. Quando apontou que os relatórios estavam confusos, ela passou uma noite inteira estudando formatação e apresentação executiva. E quando ele soltou um comentário ácido sobre a temperatura do café, ela comprou um termômetro próprio e passou a medir com precisão obsessiva. Mas o que realmente surpreendeu todos foi que Marina não apenas sobreviveu. Ela prosperou. E mais impressionante ainda, começou a responder na mesma moeda. Quando Ricardo fez um comentário sarcástico sobre um erro em uma planilha, Marina respondeu com um sorriso irônico: "Se o senhor tivesse me enviado os dados corretos desde o início, eu não teria que adivinhar os números." A sala inteira ficou em silêncio. As pessoas esperavam a explosão, mas Ricardo apenas arqueou uma sobrancelha e voltou ao trabalho. E naquele momento algo quase imperceptível aconteceu. O canto dos lábios dele se curvou. Quase um sorriso. Quase. Uma semana virou 2. 2 viraram 3. No departamento de RH, as apostas foram recolhidas com perplexidade. Marina Costa havia ultrapassado o marco dos 30 dias. E não apenas isso. Ela parecia cada vez mais confortável no cargo. Começou a antecipar as necessidades de Ricardo antes mesmo que ele as verbalizasse. Sabia quando ele precisava de silêncio absoluto e quando estava aberto a discussões. Identificava os investidores que exigiam atenção especial e aqueles que podiam esperar. E, mais importante, não tinha medo dele. Foi numa tarde chuvosa de quinta-feira que tudo começou a mudar de verdade. Ricardo estava em uma reunião tensa com investidores japoneses quando Marina precisou entrar para entregar documentos urgentes. Ela bateu, entrou discretamente, deixou os papéis e estava prestes a sair quando ouviu um dos investidores fazer uma pergunta em inglês sobre cláusulas contratuais. Ricardo respondeu, mas Marina percebeu um erro sutil na interpretação. Ela hesitou. Não era seu lugar, mas aquele erro poderia custar milhões. Marina se virou, pediu licença e educadamente corrigiu a tradução em inglês fluente. Os investidores se entreolharam surpresos. Ricardo a encarou com uma expressão indecifrada. Por um momento, ela achou que havia cometido um erro terrível, mas então ele simplesmente disse: "Está correta. Prossigam." E os negócios continuaram. Quando a reunião terminou e todos saíram, Ricardo chamou Marina de volta à sala. Ela entrou preparada para uma bronca. Mas ele apenas perguntou: "Desde quando
Você fala japonês. Marina piscou surpresa. Eu não falo japonês, senhor. Falo inglês. O investidor estava falando em inglês com sotaque pesado. O senhor entendeu errado um termo técnico. Ricardo cruzou os braços, estudando-a com intensidade renovada. Por que você não mencionou que falava inglês fluente? Marina deu de ombros, ninguém perguntou. E ali, naquele momento simples, Ricardo Almeida percebeu algo que deveria ter sido óbvio desde o primeiro dia. Marina Costa não era apenas mais uma funcionária tentando sobreviver. Ela era inteligente, rápida e completamente destemida. E pela primeira vez em anos, ele se viu intrigado por alguém que trabalhava para ele. As semanas seguintes trouxeram uma rotina que surpreendia a ambos. Marina chegava sempre 15 minutos antes do horário, preparava o café com a temperatura exata, organizava a agenda de forma impecável. Mas não era apenas a eficiência que impressionava Ricardo. Era a forma como ela lidava com situações inesperadas. Quando um cliente importante chegou sem aviso, exigindo uma reunião imediata, Marina não entrou em pânico. Simplesmente reorganizou toda a agenda do dia, cancelou compromissos menos urgentes com diplomacia e conseguiu encaixar o cliente sem que Ricardo nem percebesse o caos que havia evitado nos bastidores. Ou quando o sistema de informática caiu na véspera de uma apresentação crucial. Enquanto o departamento de TI entrava em desespero, Marina simplesmente ligou seu notebook pessoal, conectou na nuvem, recuperou todos os arquivos necessários e montou uma apresentação alternativa em 2 horas. Ricardo descobriu isso apenas porque passou pela mesa dela às 11 da noite e a encontrou ainda trabalhando, os olhos vermelhos de cansaço, mas a determinação inabalável. Você deveria ter ido para casa há horas, ele disse, surpreendendo a si mesmo com o tom de preocupação na voz. Marina levantou os olhos, piscando para focar. Ainda faltam 3 slides. Ricardo se aproximou da mesa dela. Marina, são 11 da noite. Os slides podem esperar até amanhã. Ela balançou a cabeça. A apresentação é às 8 da manhã. Não podem esperar. Ele suspirou, puxando uma cadeira. Então vamos terminar juntos. Você pega os dados, eu monto os slides. Assim terminamos em meia hora. Marina olhou para ele com surpresa genuína. O todo-poderoso Ricardo Almeida estava se oferecendo para ajudá-la com slides? Ele captou o olhar e arqueou uma sobrancelha. Eu sei usar PowerPoint, sabia? Não passei os últimos 15 anos apenas dando ordens. Marina sorriu. Eu sei, senhor. É só que nunca imaginei que veria você trabalhando na minha mesa às 11 da noite. Ele deu um meio sorriso. Eu também não, mas aqui estamos. Eles trabalharam lado a lado por 40 minutos. Não meia hora como Ricardo havia previsto, porque ele era perfeccionista até com slides de última hora. Mas quando terminaram, a apresentação estava impecável. Marina salvou tudo em 3 lugares diferentes e finalmente se permitiu relaxar na cadeira. Obrigada pela ajuda. Ricardo estava guardando o notebook. Obrigado você. Por se importar tanto. Não é todo funcionário que ficaria até às 11 da noite sem reclamar. Marina deu de ombros. Não sou todo funcionário. Eu sei, ele disse baixo, e essa é a diferença. No dia seguinte, a apresentação foi um sucesso absoluto. Os investidores aprovaram o projeto, elogiaram a clareza dos dados e um deles comentou que a equipe de Ricardo devia ser excepcional para produzir trabalho daquela qualidade. Ricardo não corrigiu. Deixou que pensassem que tinha sido trabalho de equipe. Mas quando voltou para o escritório, havia um bilhete dobrado sobre a mesa de Marina. Você salvou a apresentação. Obrigado por ser excepcional. Ela guardou aquele bilhete na gaveta, junto com o primeiro que ele havia deixado semanas atrás. O que Marina não sabia era que Ricardo havia começado a observá-la de formas que iam além do profissional. Notava como ela mordia o lábio inferior quando estava concentrada, como tamborilar os dedos na mesa quando estava pensando, como seus olhos brilhavam quando resolvia um problema complicado, e como, apesar de todas as dificuldades que ela enfrentava fora do trabalho, ela nunca deixava que isso afetasse seu desempenho. Ele sabia sobre os 3 ônibus, sabia sobre a mãe doente,
Sabia que ela almoçava sempre a mesma coisa porque era o que cabia no orçamento. E quanto mais sabia, mais queria saber. Foi num desses dias de observação silenciosa que Ricardo percebeu algo perturbador. Ele estava ficando dependente da presença de Marina. Quando ela estava na mesa dela, o dia fluía melhor. Quando precisava sair para resolver algo, o escritório parecia mais vazio. E quando ela sorria para ele ao entregar o café da manhã, aquela era muitas vezes a melhor parte do seu dia. Isso era perigoso. Ele era o chefe dela. Ela trabalhava para ele. Havia linhas que não deveriam ser cruzadas, e ainda assim, a cada dia que passava, essas linhas pareciam mais tênues. Marina, por outro lado, estava lutando com sentimentos próprios. Inicialmente, Ricardo Almeida havia sido apenas o chefe difícil que ela precisava impressionar para manter o emprego. Mas com o tempo, ela começou a ver além da fachada. Via como ele se importava genuinamente com a empresa e com as pessoas que trabalhavam nela, mesmo que demonstrasse de formas estranhas. Via como ele era mais solitário do que deixava transparecer. E via, em momentos raros e preciosos, uma gentileza que ele escondia do resto do mundo, mas que às vezes revelava para ela. Como na tarde em que ela recebeu uma ligação do hospital sobre Dona Célia. Não era nada grave, apenas ajustes na medicação, mas Marina ficou visivelmente abalada. Ricardo percebeu imediatamente. Chamou-a para a sala e fechou a porta. O que aconteceu? Marina hesitou, mas algo na expressão preocupada dele a fez contar. Minha mãe. O hospital ligou. Ela está bem, só precisam ajustar os remédios, mas eu fiquei assustada. Ricardo assentiu. Você quer ir até lá? Marina balançou a cabeça. Não, não é necessário. Já falei com a enfermeira, está tudo sob controle, tem certeza? Marina forçou um sorriso. Tenho. Obrigada por perguntar. Mas 2 horas depois, quando Marina estava distraída com relatórios, Ricardo colocou um envelope sobre a mesa dela. Ela abriu e encontrou uma autorização para plano de saúde executivo da empresa para dependentes. Senhor, eu não posso aceitar isso. É muito. Ricardo cruzou os braços. Não estou pedindo permissão. É benefício para todos os funcionários de nível gerencial. Você, tecnicamente, já deveria ter. Apenas estou corrigindo a falha administrativa. Marina sabia que estava mentindo. Sabia que ele havia criado aquela autorização especialmente para ela, mas não tinha orgulho o suficiente para recusar algo que beneficiaria diretamente Dona Célia. Obrigada, ela sussurrou. Apenas fazendo meu trabalho, de garantir que meus funcionários tenham o que precisam para performar bem. Mas ambos sabiam que aquilo ia além de desempenho profissional. E foi naquela troca de olhares, naquele momento de gratidão silenciosa e cuidado não verbalizado, que algo fundamental mudou entre eles. Ainda não era amor. Talvez nem fosse atração completamente formada, mas era o início de algo. Uma conexão que começava a se formar, frágil e confusa, entre 2 mundos que nunca deveriam ter se encontrado, mas que de alguma forma pareciam encaixar perfeitamente. Está gostando dessa história? Conte-me qual a sua opinião dessa história e como você acha que ela irá acabar as semanas seguintes. Trouxeram uma mudança sutil, mas perceptível, na dinâmica do 23º andar. Marina já não era mais vista como apenas mais uma secretária temporária destinada ao fracasso. Ela havia se tornado parte essencial da engrenagem que mantinha Ricardo Almeida funcionando. E todos notavam. As outras assistentes a olhavam com uma mistura de respeito e curiosidade. Como ela conseguia? O que tinha de diferente? Marina não tinha resposta. Simplesmente fazia seu trabalho, enfrentava os desafios com honestidade e não se deixava intimidar pelo temperamento difícil do chefe. Ricardo, por sua vez, começou a notar coisas que antes passavam despercebidas. A forma como Marina organizava os documentos, de modo que ele encontrasse tudo com um único olhar. Como ela preparava briefings concisos, mas completos, antes de cada reunião importante. A maneira como antecipava problemas antes que eles se tornassem crises. E havia algo mais, algo que ele relutava em admitir.
A presença dela no escritório tornava os dias menos pesados. O sorriso discreto quando ela entregava o café pela manhã. O olhar determinado quando enfrentava uma tarefa difícil. A risada contida quando ele fazia um comentário particularmente seco sobre algum cliente chato. Foi numa segunda-feira, agitada, que Ricardo percebeu o quanto havia se acostumado com Marina ao seu lado. Ela havia faltado ao trabalho sem aviso prévio, algo absolutamente inédito em 2 meses de trabalho. Ele ligou para a mesa dela 3 vezes antes de perceber que estava preocupado. Preocupado. Quando foi a última vez que ele se preocupou com alguém? Irritado consigo mesmo, chamou a gerente de RH para descobrir o que havia acontecido. A resposta veio carregada de hesitação. A mãe de Marina havia passado mal durante a madrugada. Ela estava no hospital. Não havia tido tempo de avisar. Ricardo desligou o telefone e ficou olhando para a tela do computador, sem realmente ver nada. Dona Célia. Marina havia mencionado a mãe uma única vez, de passagem, quando precisou sair mais cedo para levá-la ao médico. Ele havia autorizado sem fazer perguntas. Mas agora, diante da ausência súbita de Marina, percebeu o quanto não sabia sobre a vida pessoal da mulher que trabalhava a metros de distância dele todos os dias. E pela primeira vez, quis saber. Quando Marina voltou na quarta-feira, estava visivelmente cansada. Olheiras profundas sob os olhos, o cabelo preso de qualquer jeito, o terno levemente amarrotado. Ela se desculpou pela ausência, prometeu compensar as horas e tentou mergulhar no trabalho como se nada tivesse acontecido. Mas Ricardo a chamou para dentro da sala. Marina entrou preparada para uma bronca sobre comprometimento e responsabilidade profissional. O que ele disse a pegou completamente de surpresa. Sua mãe está bem? Marina piscou, processando a pergunta. Ele estava perguntando sobre Dona Célia. Ricardo Almeida, o homem que nunca demonstrava interesse pela vida pessoal de ninguém, estava perguntando sobre sua mãe. Ela está estável, senhor. Foi um susto, mas está melhorando. Ricardo assentiu. Você precisa de alguns dias? Marina balançou a cabeça rapidamente. Não. Senhor, ela está bem cuidada, eu preciso trabalhar. Ele a estudou por um longo momento antes de dizer: se precisar sair mais cedo para visitá-la, avise. Não precisa de autorização formal. Marina sentiu um nó na garganta. Obrigada. Aquela conversa breve plantou uma semente estranha entre os dois, uma consciência mútua que antes não existia. Ricardo começou a reparar em pequenos detalhes. Como Marina sempre trazia almoço de casa em marmita simples, nunca pedia delivery como as outras assistentes. Como ela usava os mesmos 3 conjuntos em rotação. Como recusava educadamente convites para happy hour depois do trabalho. Não era difícil conectar os pontos. Ela estava lutando financeiramente e ainda assim chegava todos os dias impecável, eficiente, sorridente. Marina, por outro lado, começou a ver além da fachada fria de Ricardo. Notou como ele ficava até tarde no escritório, muitas vezes sendo o último a sair. Como lia cada relatório com atenção obsessiva, mesmo os menos importantes. Como raramente almoçava, substituindo refeições por café e mais café. E havia momentos raros e fugazes em que a máscara caía. Uma expressão cansada quando achava que ninguém estava olhando. Um suspiro pesado depois de uma ligação difícil. Uma tensão nos ombros que delatava o peso invisível que carregava. Foi num desses momentos que aconteceu algo inesperado. Marina entrou na sala para entregar documentos e encontrou Ricardo de pé junto à janela, olhando a cidade lá embaixo com uma expressão distante. Ela colocou os papéis sobre a mesa em silêncio, prestes a sair, quando ele falou sem se virar. Você já se perguntou se vale a pena? Marina parou. A pergunta a pegou desprevenida. Se o que vale a pena, senhor? Tudo isso. O esforço. O sacrifício. A solidão que vem com certas escolhas. Marina poderia ter dado uma resposta genérica. Algo profissional e distante. Mas algo na voz dele, uma vulnerabilidade que ela nunca havia ouvido antes, a fez responder com honestidade. Eu me pergunto isso toda manhã quando acordo às 5 para pegar 3 ônibus até aqui. E toda noite quando volto para casa tão cansada que mal consigo jantar.
Mas então penso na minha mãe tomando os remédios que eu consigo comprar com o salário daqui. E penso em como pela primeira vez na vida eu me sinto capaz de algo maior que apenas sobreviver. Então sim, vale a pena. Pelo menos por enquanto. Ricardo finalmente se virou para encará-la. Havia algo diferente no olhar dele. Menos guarda, mais humanidade. 3 ônibus? Marina deu de ombros. Zona Leste até aqui. É longe, mas não me importo. Já me acostumei. Ele ficou em silêncio por um momento antes de dizer algo que a surpreendeu novamente. A partir de amanhã, o motorista da empresa vai buscá-la e levá-la de volta. Marina começou a protestar. Senhor, eu não preciso. Eu sei que não precisa. Mas eu preciso que você chegue aqui descansada e não exausta de 3 horas de transporte público. Considere benefício do cargo. Marina quis argumentar, mas viu na expressão dele que não adiantaria. E honestamente, a ideia de não acordar às 5 da manhã era tentadora demais para recusar. Obrigada, senhor. Ricardo acenou com a cabeça e voltou para a mesa, encerrando o momento. Mas algo havia mudado irrevogavelmente entre eles naquela tarde. As semanas que se seguiram trouxeram uma proximidade que nenhum dos dois estava preparado para lidar. Ricardo começou a pedir a opinião de Marina sobre decisões importantes, não porque precisasse, mas porque genuinamente valorizava a perspectiva dela. Marina, por sua vez, permitiu-se relaxar um pouco da postura profissional rígida. Fazia piadas discretas que arrancavam aqueles quase sorrisos dele. Questionava decisões quando achava que ele estava sendo teimoso demais. E lentamente, imperceptivelmente, a relação chefe-secretária começou a ganhar contornos de algo mais. O ponto de virada aconteceu numa sexta-feira à noite. Ricardo tinha um jantar crucial com investidores estrangeiros que poderiam injetar milhões na empresa. Sua acompanhante habitual, uma executiva do departamento internacional, adoeceu em cima da hora. Ele precisava de alguém que dominasse inglês e conseguisse se portar com desenvoltura em ambiente corporativo de alto nível. E havia apenas uma pessoa que atendia esses requisitos: Marina. Quando ele fez o convite, ou melhor, quando informou que ela o acompanharia, Marina entrou em pânico silencioso. Ela não tinha roupa adequada para um jantar daqueles. Não tinha sapatos. Não tinha absolutamente nada que se encaixasse naquele universo. Ricardo percebeu a hesitação e, com uma delicadeza surpreendente, disse: Eu entendo se isso for desconfortável, mas eu confio em você. E preciso de alguém que eu possa confiar ao meu lado hoje. Não como secretária, como parceira de negócios. Marina respirou fundo. Eu vou, mas preciso de algumas horas para me preparar. O que ela não esperava era que Ricardo já havia pensado nisso. Ele lhe entregou um cartão de crédito corporativo e o endereço de uma boutique. A gerente está esperando você. Escolha o que precisar. Marina olhou para o cartão como se fosse queimar suas mãos. Senhor, eu não posso. Pode sim. E vai. O jantar é às 8. Tenho um motorista à sua disposição. Marina quis discutir, mas a expressão no rosto dele não deixava espaço para debate. Ela pegou o cartão e saiu dali com o coração batendo descompassado. A boutique era intimidadora. Manequins com vestidos que custavam mais que 6 meses do seu salário. Vendedoras com olhares avaliadores, mas a gerente, uma senhora elegante de meia-idade, a recebeu com profissionalismo e gentileza. Dr. Almeida ligou pessoalmente. Vamos encontrar algo perfeito para você. E encontraram. Um vestido azul marinho discreto, mas elegante. Sapatos confortáveis, mas sofisticados. Um colar simples que completava o conjunto sem exagero. Quando Marina se olhou no espelho, mal reconheceu a própria imagem. Ela parecia pertencer àquele mundo, pelo menos por uma noite. Ricardo a esperava no saguão do restaurante. Quando a viu descer do carro, algo dentro dele se deslocou. Ele havia visto Marina todos os dias por meses. Conhecia cada expressão do rosto dela. Mas naquele momento, iluminada pelas luzes suaves do restaurante, ela parecia completamente diferente. E, ao mesmo tempo, exatamente a mesma. A mesma determinação no olhar. A mesma postura confiante. Apenas em uma embalagem que finalmente fazia jus ao que ela sempre foi.
Você está linda, ele disse, e as palavras saíram antes que pudesse filtrá-las. Marina corou. Obrigada. E obrigada pela roupa. Eu vou devolver amanhã. Não vai. É seu. Marina começou a protestar, mas ele levantou uma mão. Marina, por favor, apenas aceite e aproveite a noite. Ela suspirou. Está bem, mas só porque estou cansada de discutir com você. Ricardo sorriu. Um sorriso verdadeiro. E pela primeira vez Marina sentiu algo diferente no peito. Algo perigoso. O jantar foi uma dança complexa de negócios, política corporativa e charme calculado. Marina segurou sua ponta com maestria. Conversou com os investidores em inglês fluente, fez perguntas inteligentes sobre os projetos deles, riu nos momentos certos. E quando um dos investidores fez uma piada levemente sexista sobre mulheres em negócios, Marina respondeu com uma réplica afiada que arrancou risadas e aplausos da mesa. Ricardo a observava com uma mistura de orgulho e algo mais, algo que ele não queria nomear, mas que estava se tornando cada vez mais difícil de ignorar. Quando o jantar terminou e os contratos foram assinados, Ricardo insistiu em levar Marina para casa pessoalmente. Ela tentou recusar, mas ele já estava abrindo a porta do carro. A viagem foi inicialmente silenciosa. Marina olhava pela janela, processando a noite surreal que havia acabado de viver. Ricardo dirigia com atenção dividida entre o trânsito e a mulher ao seu lado. Foi Marina quem quebrou o silêncio. Obrigada por confiar em mim hoje. Eu sei que não era minha função. Ricardo manteve os olhos na estrada. Você foi perfeita, como eu sabia que seria. Marina sorriu. Você confia demais. Em mim. Eu confio exatamente o suficiente, ele respondeu. E então, depois de uma pausa, você é a melhor coisa que aconteceu naquela empresa em anos, Marina. E eu não estou falando como seu chefe. O coração de Marina pulou uma batida. O que você está dizendo? Ricardo parou o carro em frente ao prédio modesto onde ela morava. Virou-se para encará-la diretamente. Estou dizendo que nas últimas semanas eu tenho pensado em você de maneiras que um chefe não deveria pensar sobre sua assistente. E estou dizendo que se você não sentir o mesmo, tudo bem. Vamos fingir que essa conversa nunca aconteceu e continuar como antes. Mas se você sentir, mesmo que seja uma fração do que eu sinto, eu gostaria de saber. Marina ficou paralisada. Todas as regras profissionais gritavam para ela recuar, para manter distância, para proteger seu emprego e sua reputação. Mas quando olhou para os olhos de Ricardo, viu a mesma vulnerabilidade que havia percebido naquela tarde junto à janela. Viu o homem por trás da máscara e percebeu que ela também havia cruzado aquela linha há muito tempo, sem nem perceber quando ou como. Eu sinto, ela sussurrou, e então, mais firme, eu também sinto. Ricardo soltou o ar que estava segurando. Posso beijá-la? Marina assentiu, incapaz de formar palavras. E quando os lábios dele se encontraram ali, no carro estacionado em frente ao prédio simples da Zona Leste, tudo o mais desapareceu. As diferenças sociais, as hierarquias corporativas, os riscos, nada disso importava naquele momento. Havia apenas os dois, e o sentimento avassalador de que algo inevitável finalmente estava acontecendo. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Ricardo encostou a testa na dela. O que vamos fazer agora? Marina deu uma risada trêmula. Não faço a menor ideia. Mas vamos descobrir. Juntos. Ele sorriu. Juntos. E naquela palavra havia uma promessa. Incerta, assustadora, mas absolutamente real. Nos dias que se seguiram, Marina e Ricardo entraram em um território completamente novo. Eles haviam cruzado a linha entre profissional e pessoal, e não havia volta. Mas isso trouxe desafios que nenhum dos dois havia antecipado completamente. Como manter a discrição no escritório quando tudo o que queriam era estar juntos? Como separar a dinâmica chefe-funcionária da dinâmica de casal? A primeira manhã depois daquele beijo foi estranha. Marina chegou ao escritório como sempre, 15 minutos antes do horário. Preparou o café com a temperatura exata. Organizou a agenda do dia. Tudo exatamente como fazia todos os dias. Mas quando entrou na sala de Ricardo para entregar o café, seus olhos se encontraram e houve um momento de hesitação.
Como eles deveriam agir agora? Ricardo resolveu a questão de forma característica. Bom dia, Marina. O café está perfeito, como sempre. E havia algo no sorriso dele, discreto, mas genuíno, que a fez relaxar. Mas nem tudo era simples. Havia momentos de tensão inevitáveis, como quando Ricardo precisou corrigir um erro em um relatório que Marina havia preparado, e ela reagiu defensivamente, achando que ele estava sendo duro demais. Ou quando Marina questionou uma decisão estratégica dele na frente de outros executivos e Ricardo sentiu sua autoridade sendo desafiada. Eles precisavam encontrar um equilíbrio entre honestidade pessoal e respeito profissional. E isso era mais difícil do que parecia. A primeira briga real aconteceu 2 semanas depois do jantar. Ricardo estava estressado com negociações tensas e acabou sendo curto e ríspido com Marina sobre algo insignificante. Ela, cansada de uma semana difícil cuidando da mãe, respondeu na mesma moeda. A discussão escalou rapidamente, com ambos dizendo coisas que não queriam dizer. Marina finalmente saiu da sala batendo a porta, os olhos marejados. Ricardo ficou ali, sentindo-se um idiota completo. Ele esperou 1 hora, dando tempo para ambos esfriarem, então foi até a mesa dela. Marina estava digitando furiosamente, claramente ainda irritada. Ele colocou uma xícara de chocolate quente na frente dela. Ela olhou surpresa. Chocolate quente? Você odeia chocolate. Eu sei. Mas você ama, e eu sou um idiota que não deveria ter descontado meu estresse em você. Marina suspirou, a raiva se dissolvendo. Eu também não deveria ter reagido daquele jeito. Ricardo puxou uma cadeira. Nós dois estamos aprendendo, Marina, como fazer isso funcionar, como ser parceiros, sem deixar que o trabalho destrua o que temos. Vai ter dias ruins. Vamos brigar. Mas precisamos prometer que sempre vamos conversar depois. Sempre vamos nos desculpar quando estivermos errados. Marina pegou o chocolate quente. Prometido. Desde que você prometa parar de ser tão teimoso às vezes. Ele sorriu. Eu prometo tentar, mas sem garantias. As semanas foram passando e eles desenvolveram uma rotina que funcionava. Durante o expediente, eram absolutamente profissionais. Marina continuava sendo a assistente exemplar. Ricardo continuava sendo o chefe exigente. Mas havia pequenos momentos roubados. Um toque de mãos ao passar documentos. Um sorriso compartilhado quando ninguém estava olhando. Mensagens de texto discretas durante reuniões chatas. E sempre, jantares secretos em restaurantes onde ninguém os conhecia, onde podiam simplesmente ser eles mesmos. Foi durante um desses jantares que Marina perguntou algo que vinha pensando há dias. Ricardo, o que seus amigos vão pensar sobre nós? Sobre mim? Ricardo tomou um gole de vinho antes de responder. Honestamente, a maioria deles vai julgar. Vão dizer que você é jovem demais, inexperiente demais, que não pertence ao meu mundo. Marina sentiu o estômago apertar. E você se importa com o que eles vão pensar? Ele pegou a mão dela sobre a mesa. Eu me importava. Por isso não contei para ninguém ainda. Mas quanto mais tempo passa, menos eu me importo. Porque o que eles pensam não muda o que eu sinto. E o que eu sinto é que você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida em muito tempo. Marina sorriu, mas havia uma tristeza nos olhos. E os meus? Minha mãe? Meus poucos amigos? O que eles vão pensar quando souberem que estou namorando meu chefe? Que consegui meu emprego porque sou bonita? Que estou usando você? Ricardo apertou a mão dela. Quem realmente te conhece vai saber a verdade. Vai saber que você conseguiu o emprego porque é incrivelmente competente. Que você me conquistou não por beleza, embora você seja linda, mas por inteligência, coragem e aquela teimosia impossível que me faz querer te beijar e te estrangular ao mesmo tempo. Marina riu, as lágrimas brilhando nos olhos. Você tem um jeito muito romântico de dizer as coisas. Ricardo deu de ombros. Nunca fui bom com palavras bonitas, mas sou bom com a verdade. E a verdade é que eu quero estar com você. Publicamente, eventualmente, quando estivermos prontos. Quando soubermos que podemos enfrentar o que vier. Marina assentiu.
Eu também quero isso, mas estou com medo. Ele entendeu. Eu também. Mas vamos fazer isso juntos, e isso faz toda a diferença. Quando Ricardo a deixou em casa naquela noite, Dona Célia estava acordada, esperando na sala. Ela viu o brilho nos olhos da filha e sorriu. Você está apaixonada. Marina corou. Mãe, como você sabe? Porque eu conheço você, minha filha. E faz muito tempo que não te vejo sorrir assim. Marina se sentou ao lado da mãe. É complicado, ele é meu chefe. Dona Célia segurou a mão da filha. O amor sempre é complicado, querida. Mas a pergunta é, ele te faz feliz? Marina pensou por um momento, lembrando do sorriso de Ricardo, da forma como ele a olhava, de como se sentia completa quando estava com ele. Ele me faz. Muito. Então o resto a gente resolve, disse Dona Célia. Seja ele quem for. Se ele te faz feliz e te trata bem, já é meio caminho andado. Marina abraçou a mãe, sentindo o peso do dia finalmente sair dos ombros. Eu te amo, mãe. Eu também, filha. Agora vai dormir. Amanhã você tem que impressionar esse namorado-chefe seu de novo. Marina riu, mas obedeceu. E enquanto deitava na cama, olhando para o teto do quarto simples no apartamento modesto da Zona Leste, ela não conseguia parar de sorrir. Sua vida havia mudado completamente em poucos meses, e pela primeira vez, ela permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, ela merecesse toda aquela felicidade. Os primeiros dias depois daquela noite foram uma mistura de felicidade secreta e nervosismo constante. Marina e Ricardo haviam decidido manter o relacionamento discreto no escritório. Não por vergonha, mas porque ambos entendiam que revelar aquilo prematuramente poderia criar problemas desnecessários. Fofocas, julgamentos, acusações, de favorecimento. Então eles eram cuidadosos, profissionais durante o expediente e completamente diferentes quando as portas se fechavam. Pequenos gestos se tornaram uma linguagem secreta entre eles. Um chocolate importado deixado discretamente sobre a mesa de Marina. Um bilhete manuscrito escondido entre relatórios, com apenas 2 palavras. Você é incrível. Olhares prolongados que diziam mais que 1000 palavras. E jantares secretos em restaurantes afastados, onde podiam simplesmente ser Marina e Ricardo, sem títulos ou hierarquias. Marina descobriu um lado de Ricardo que ninguém mais conhecia. Ele era engraçado quando relaxava. Contava histórias da infância em Campinas, crescendo sob a pressão de um pai que construiu o império financeiro a partir do zero e esperava que o filho superasse cada uma de suas conquistas. Falava da solidão que vinha com o sucesso, de como havia aprendido a confiar em tão poucas pessoas que eventualmente parou de confiar em qualquer uma. Até que Marina apareceu derramando café nele e respondendo com uma honestidade brutal que desarranjou todas as suas defesas. Ricardo, por sua vez, conheceu a Marina que lutava todos os dias. Filha única de uma mãe viúva, cresceu na periferia de São Paulo vendo a mãe trabalhar como costureira para garantir que ela estudasse. Conseguiu bolsa integral na faculdade através de provas intermináveis e noites em claro. E mesmo com o diploma na mão, o mercado de trabalho parecia uma porta trancada, até que aquela vaga na Almeida em Associados surgiu como um último fio de esperança. Ela não estava ali por ambição desenfreada. Estava por necessidade. Mas descobriu que era boa, muito boa. E pela primeira vez, permitiu-se sonhar com algo além de sobreviver. 2 semanas depois daquela primeira confissão no carro, eles estavam jantando em um pequeno restaurante italiano no Itaim Bibi, quando Ricardo pegou a mão dela sobre a mesa. Marina, eu sei que isso é novo, e sei que estamos navegando em território complicado, mas eu preciso que você saiba que isto aqui não é casual para mim. Você não é casual para mim. Marina sentiu o coração apertar. Para mim também não. Ricardo sorriu. Então acho que precisamos ter uma conversa séria sobre onde isto está indo. Mas antes que pudessem aprofundar aquela conversa, o telefone de Ricardo tocou. Ele olhou para a tela e sua expressão mudou instantaneamente. O calor nos olhos deu lugar a algo frio e distante. Marina reconheceu aquela máscara. Era a mesma que ele usava em reuniões tensas,
Ele atendeu com voz controlada. Tatiana. Que surpresa! Marina sentiu um frio na barriga ao ouvir aquele nome. Tatiana. Quem era Tatiana? E por que a simples menção daquele nome havia transformado Ricardo em gelo? A ligação durou menos de 2 minutos, mas pareceu uma eternidade. Ricardo desligou com uma expressão sombria. Marina esperou, dando espaço para que ele explicasse quando estivesse pronto. Finalmente, ele suspirou. Era minha ex-noiva, Tatiana Fonseca, filha de Henrique Fonseca, dono da Fonseca Investimentos, uma das maiores rivais da minha empresa. Marina processou aquela informação. Ex-noiva. Não apenas ex-namorada, ex-noiva. Quando vocês terminaram? Ricardo mexeu no vinho sem beber. Há 2 anos. Foi complicado. Ela queria que eu me fundisse à empresa do pai dela. Criar um império único. Eu me recusei. Não foi só questão de negócios. Era controle. Ela queria controlar tudo. A empresa, a mim, nossas vidas. Quando percebi isso, terminei. Ela não aceitou bem. Marina assentiu lentamente. E por que ela está ligando agora? Diz que quer propor uma parceria empresarial. Algo sobre projetos em comum. Ricardo fez uma pausa. Mas eu conheço Tatiana. Ela nunca faz nada por motivos simples. Marina sentiu um nó no estômago, mas forçou um sorriso tranquilo. Bem, você vai descobrir o que ela quer amanhã, certo? Ricardo pegou a mão dela novamente. Você está bem com isso? Marina deu de ombros, tentando parecer mais confiante do que realmente se sentia. Por que eu não estaria? É negócios. E seu passado. Eu confio em você. Mas por trás daquelas palavras corajosas, uma semente de insegurança havia sido plantada. Tatiana Fonseca chegou na segunda-feira de manhã como um furacão elegante. Alta, magra, com cabelos perfeitamente alisados caindo em ondas douradas pelos ombros. Usava um vestido Chanel que provavelmente custava o salário de 6 meses de Marina, sapatos Louboutin e uma bolsa que era uma obra de arte cara. Ela atravessou o saguão do 23º andar como se fosse dona do lugar, arrancando olhares admirados e invejosos de todos. Marina a viu pela primeira vez, quando Tatiana passou por sua mesa a caminho da sala de Ricardo. A mulher parou, olhou Marina de cima a baixo com uma expressão avaliadora e então sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Você deve ser a nova secretária. Dizem que você é eficiente. Marina ergueu o queixo. Faço o meu melhor. Tatiana inclinou a cabeça. Tenho certeza que sim. É bom que o Ricardo finalmente tenha encontrado alguém que aguenta trabalhar com ele. Eu costumava brincar que ele assustava mais assistentes que um filme de terror. Havia algo naquele comentário, uma intimidade possessiva, que fez o estômago de Marina revirar. Mas ela manteve a expressão neutra. Posso ajudá-la em algo? Tatiana acenou com a mão. Não precisa se preocupar, querida. Eu conheço o caminho. E sem esperar autorização, ela abriu a porta da sala de Ricardo e entrou como se tivesse todo o direito de fazer isso. Marina ficou paralisada por um momento, processando o que havia acabado de acontecer. A forma como Tatiana havia dito querida, como se Marina fosse uma criança ingênua. A intimidade com que entrou na sala. A confiança absoluta de quem sabia que ainda tinha algum tipo de acesso privilegiado. E pela primeira vez desde que o relacionamento com Ricardo havia começado, Marina sentiu o peso real da diferença entre eles. Tatiana pertencia àquele mundo. Marina estava apenas visitando. A reunião entre Ricardo e Tatiana durou 3 horas. 3 horas intermináveis durante as quais Marina tentou se concentrar no trabalho, mas não conseguia evitar olhar para aquela porta fechada. O que eles estavam discutindo? Por que estava demorando tanto? E por que Ricardo não a havia chamado para participar, como fazia em outras reuniões importantes? Quando finalmente a porta se abriu, Tatiana saiu com um sorriso satisfeito. Ela parou na mesa de Marina novamente. Acho que você e eu vamos nos ver bastante por aqui nas próximas semanas. Estou trabalhando com o Ricardo em um projeto conjunto. Marina forçou um sorriso profissional. Que bom. Se precisar de qualquer coisa, estou à disposição. Tatiana inclinou a cabeça
estudando Marina com aqueles olhos calculistas. Você sabe, há algo familiar em você. Não consigo identificar o quê, mas tenho certeza que vamos nos conhecer melhor. E com um aceno displicente, ela saiu. Marina esperou até ter certeza que Tatiana havia ido embora antes de bater na porta de Ricardo. Ele estava de pé junto à janela, a postura tensa. Marina fechou a porta atrás de si. Quer falar sobre isso? Ricardo se virou. Ela quer formar uma joint venture para um projeto de investimentos internacionais. Faz sentido no papel. Seria lucrativo para ambas as empresas. Marina cruzou os braços. Mas eu não confio nela. Nunca confiei completamente. E agora, menos ainda. Marina se aproximou. Por que você aceitou a reunião, então? Ricardo passou a mão pelo cabelo, frustrado. Porque meu conselho de administração está pressionando para que eu considere. E porque recusar sem motivo aparente pareceria pessoal, não profissional. Marina assentiu lentamente. E é pessoal? Ricardo a encarou diretamente. Não da forma que você está pensando. Eu não sinto nada por Tatiana além de uma desconfiança saudável. Mas isso não significa que ela não vá tentar complicar as coisas, especialmente se descobrir sobre nós. Marina sentiu o estômago afundar. Você acha que ela vai tentar algo? Ricardo suspirou. Eu conheço Tatiana há tempo suficiente para saber que ela não faz nada sem um motivo oculto. E ela nunca aceitou bem o término. Não porque me amasse, mas porque não gosta de perder. E eu terminar com ela foi uma derrota que ela nunca superou. Marina tentou manter a voz firme. Então o que fazemos? Ricardo puxou-a para um abraço. Seguimos em frente, com cuidado, e não deixamos que ela coloque nada entre nós. Mas era mais fácil falar do que fazer. Nas semanas seguintes, Tatiana se tornou uma presença constante no 23º andar, sempre com uma desculpa para reuniões adicionais, sempre com um motivo para aparecer sem aviso, e sempre fazendo questão de demonstrar intimidade com Ricardo, uma mão no ombro dele durante conversas, risadas altas a piadas internas que só os dois entendiam, referências constantes ao passado que compartilhavam. Era sutil o suficiente para não ser grosseiro, mas óbvio o suficiente para deixar claro a mensagem. Ela e Ricardo tinham história. E Marina era a outsider. O pior era que Ricardo parecia não perceber. Ou se percebia, não sabia como lidar. Ele mantinha Tatiana à distância profissionalmente, mas não podia ser rude sem causar problemas empresariais. E Marina entendia isso racionalmente. Mas emocionalmente era uma tortura assistir aquela mulher perfeita, que falava a língua dele, que entendia aquele mundo de uma forma que Marina nunca entenderia, circulando ao redor do homem que ela amava. Sim, ela amava. Havia percebido isso algumas semanas atrás, mas ainda não havia dito em voz alta. E agora, com Tatiana sempre presente, as palavras pareciam presas na garganta. Foi numa quinta-feira à noite que tudo chegou ao limite. Marina estava trabalhando até tarde, organizando documentos para uma apresentação importante no dia seguinte, quando ouviu vozes vindas da sala de Ricardo. Ela reconheceu a voz dele, tensa e controlada, e a de Tatiana mais alta, quase chorosa. Não era a intenção dela ouvir, mas as vozes estavam altas demais para ignorar. Tatiana, isso não vai acontecer. Nós terminamos há 2 anos. Eu segui em frente. A voz de Tatiana subiu um tom. Seguiu em frente com quem, Ricardo? Com aquela secretariazinha? Você realmente acha que ela pertence ao seu mundo? Ela mal sabe qual garfo usar em um jantar formal. Silêncio. Então a voz de Ricardo, perigosamente baixa. Você não tem o direito de falar sobre Marina, e para seu conhecimento ela tem mais classe e inteligência no dedo mindinho do que você em todo o seu guarda-roupa de grife. Agora, por favor, retire-se. Esta conversa acabou. A porta se abriu bruscamente e Tatiana saiu, os olhos brilhando de raiva. Ela viu Marina ali, obviamente tendo ouvido tudo, e seu rosto se contorceu em uma expressão de desprezo puro. Aproveite enquanto dura, querida. Homens como Ricardo sempre voltam para seu próprio tipo, e você nunca será nosso tipo. Marina não respondeu.
Apenas encarou Tatiana até que a mulher frustrada saiu batendo os saltos no mármore. Ricardo apareceu na porta, visivelmente abalado. Marina, eu sinto muito que você tenha que ouvir isso. Marina balançou a cabeça. Não se desculpe por ela, mas Ricardo, preciso perguntar. Ela tem razão? Sobre o quê? Sobre eu não pertencer a este mundo? Ricardo cruzou a distância entre eles, em 3 passos longos, e pegou o rosto de Marina entre as mãos. Você pertence a qualquer lugar que escolher estar, e eu escolho que você esteja ao meu lado, não por obrigação, não por pena, mas porque você me faz querer ser um homem melhor, porque você me desafia, me irrita, me faz rir e me faz sentir vivo pela primeira vez em anos. Então não. Tatiana não tem razão, sobre nada. Marina sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Eu te amo. As palavras saíram antes que ela pudesse se segurar. E eu sei que é cedo demais para dizer isso, e eu sei que é complicado. Mas eu preciso que você saiba. Eu te amo, Ricardo Almeida. Com todo o seu perfeccionismo irritante e seu péssimo hábito de trabalhar até tarde, e sua incapacidade de admitir quando está errado. Eu te amo. Ricardo a puxou para um beijo profundo, desesperado, cheio de promessas não ditas. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Eu também te amo, Marina Costa, e vamos encontrar uma forma de lidar com Tatiana e com qualquer outra pessoa que tente nos separar. Porque você é minha, e eu sou seu, e nada mais importa. Mas enquanto eles se abraçavam ali, no escritório vazio, nenhum dos dois sabia que do outro lado da porta, escondida nas sombras, Tatiana havia voltado e ouvido cada palavra. E o sorriso que curvava seus lábios não tinha nada de bom. Se ela não podia ter Ricardo, garantiria que ninguém mais pudesse. E acabara de encontrar a arma perfeita para isso, a secretária apaixonada que não sabia em que jogo perigoso havia acabado de entrar. Tatiana passou o fim de semana planejando cada movimento com a precisão de um enxadrista profissional. Ela havia construído seu império no mundo dos negócios não apenas com o sobrenome Fonseca, mas com uma inteligência afiada e uma capacidade de manipulação que poucos conseguiam igualar. E agora, toda aquela expertise seria direcionada para um único objetivo: separar Ricardo de Marina e fazê-lo perceber seu erro. Na segunda-feira de manhã, Tatiana chegou cedo ao escritório da Almeida em Associados. Não para uma reunião marcada, mas para uma visita que ela sabia que pegaria Ricardo desprevenido. Ela conhecia bem o suficiente sua rotina para saber que ele sempre chegava às 7 da manhã, 2 horas antes de Marina. Era a janela perfeita. Ricardo estava revisando relatórios quando a secretária temporária da recepção ligou, nervosa, anunciando que a senhora Fonseca estava a caminho. Ele franziu o senho. Tatiana nunca chegava sem aviso. O que ela queria desta vez? Ele nem teve tempo de preparar uma desculpa antes que ela entrasse pela porta, elegante como sempre em um vestido cinza, que provavelmente custava mais que um carro popular. Ricardo, querido. Espero não estar atrapalhando. Ele manteve a voz neutra. Tatiana, não esperava você hoje. Temos alguma reunião que esqueci? Ela sentou-se na cadeira em frente à mesa dele sem ser convidada. Não temos, mas precisamos conversar. E prefiro fazer isso antes que sua adorável assistente chegue. Havia veneno naquela última palavra. Ricardo cruzou os braços. Sobre o quê? Sobre você estar cometendo um erro catastrófico, ela disse diretamente. Ricardo manteve a expressão impassível, mas por dentro seus alarmes estavam disparando. Do que você está falando? Tatiana inclinou a cabeça. Oh, por favor, você realmente acha que consegue esconder um relacionamento no seu próprio escritório? As pessoas falam, Ricardo. E eu ouço. Ele não confirmou nem negou. Se você veio aqui para dar palpite sobre minha vida pessoal, está perdendo seu tempo. Tatiana se inclinou para a frente. Vim aqui como amiga, como alguém que já esteve onde você está, apaixonada, cega, incapaz de ver a verdade óbvia. E qual seria essa verdade óbvia? Que Marina Costa não é quem você pensa que é. Ricardo sentiu a raiva subir.
mas forçou-se a manter a calma. Explique. Tatiana abriu a bolsa e tirou uma pasta. Contratei um investigador particular. Apenas para ter certeza de que minha parceira de negócios, você, não estava sendo manipulado. E encontrei algumas coisas interessantes sobre a senhorita Costa. Ricardo não tocou na pasta. Não estou interessado em fofocas. Não são fofocas. São fatos. Ela mentiu no currículo dela, Ricardo. Omitiu um emprego anterior onde foi demitida por justa causa. E adivinha por quê? Por ter um relacionamento inapropriado com o gerente dela. Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago, mas manteve a expressão neutra. Você está mentindo. Tatiana empurrou a pasta para ele. Está tudo aqui. Documentos, testemunhos, até fotos. Ela tem um padrão. Ricardo seduz homens em posições de poder, usa-os para subir e, quando consegue o que quer, descarta-os. E você é apenas o mais recente da lista. Ricardo não abriu a pasta. Saia do meu escritório. Tatiana se levantou, mas não sem antes deixar a pasta sobre a mesa. Leia. E quando perceber que estou certa, você sabe onde me encontrar. Porque, diferente dela, eu realmente me importo com você. Sempre me importei. E sempre vou. Quando ela saiu, Ricardo ficou olhando para aquela pasta como se fosse uma cobra venenosa. Parte dele queria jogá-la no lixo sem abrir. Mas outra parte, a parte analítica e racional que o tornou um executivo de sucesso, sabia que precisava pelo menos verificar se havia alguma verdade naquelas acusações. Com mãos trêmulas, ele abriu a pasta. E o que viu lá dentro fez seu mundo balançar. Havia documentos que pareciam legítimos. Uma carta de demissão de uma loja de departamentos citando conduta inapropriada. Declarações assinadas por ex-colegas de trabalho de Marina, alegando que ela havia flertado com o gerente para conseguir promoções. E fotos granuladas mas reconhecíveis de Marina com um homem mais velho em situações que pareciam íntimas. Ricardo sentiu náusea. Seria verdade? Marina havia mentido para ele sobre tudo? Mas então algo não se encaixou. As datas nos documentos. Marina havia dito que foi demitida há 8 meses por um erro com um cliente. Mas os documentos na pasta indicavam uma demissão há 2 anos. E as fotos? Ele olhou mais de perto. Havia algo errado com elas. A qualidade era muito baixa, os ângulos muito convenientes, e as pessoas nas declarações, ele não reconhecia nenhum dos nomes. Seria possível que tudo aquilo fosse fabricado? Ele pegou o telefone e ligou para o chefe de segurança da empresa. Preciso que você verifique a autenticidade de alguns documentos, com urgência absoluta. Ele sabia que estava arriscando expor algo, mas precisava da verdade. Enquanto isso, Marina chegou ao escritório com seu sorriso usual, completamente alheia à bomba que Tatiana havia plantado. Bom dia. O café está um pouco mais forte hoje. Pensei que você precisaria depois daquela reunião de ontem. Ricardo olhou para ela, tentando reconciliar a mulher que conhecia com as acusações que acabara de ler. Marina, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você me contou toda a verdade sobre seu emprego anterior? Marina piscou, surpresa com a pergunta. Sim. Por quê? Ricardo estudou o rosto dela. Nenhum detalhe omitido? Nada que você gostaria de me contar? Marina franziu a testa. Ricardo, o que está acontecendo? Você está me assustando. Ele suspirou, pegou a pasta e a entregou para ela. Tatiana esteve aqui. Deixou isso. Marina abriu a pasta e sua expressão passou de confusão para choque, depois para raiva absoluta. Isso é mentira. Tudo isso é mentira. Ricardo, você tem que acreditar em mim. Eu não fiz nada disso. Eu quero acreditar, Marina. Mas esses documentos parecem muito reais. Marina estava tremendo de raiva. Então mande verificar. Investigue. Fale com meu ex-chefe. Com qualquer pessoa que trabalhou comigo. Eu nunca tive um relacionamento com ninguém no meu trabalho anterior. Fui demitida porque cometi um erro honesto com um pagamento. E essas fotos nem mesmo sou eu. Olhe direito. Ricardo olhou novamente, desta vez com mais atenção. E percebeu que Marina tinha razão.
A mulher nas fotos tinha características similares, mas a mandíbula era diferente, o formato dos olhos estava errado, e quanto mais olhava, mais óbvio ficava. Aquilo era uma montagem, uma fabricação elaborada. Tatiana havia criado uma pasta inteira de evidências falsas. Mas por quê? A resposta era óbvia. Para destruir o relacionamento deles, para plantar sementes de dúvida que eventualmente os separariam. E quase havia funcionado. Ricardo sentiu vergonha de si mesmo por ter duvidado, mesmo que por um momento, da mulher que amava. Marina, eu sinto muito. Eu deveria ter percebido imediatamente que era falso. Mas ela me pegou desprevenido e eu... Marina levantou a mão. Não, eu entendo. Ela é boa nisso. Manipular, criar dúvidas. Mas, Ricardo, se vamos fazer isso funcionar, você precisa confiar em mim. Completamente. Porque se toda vez que alguém aparecer com acusações, você vai questionar, não vamos sobreviver. Eu confio, ele disse firmemente. E vou provar. Vamos expor o que Tatiana está fazendo. E garantir que ela nunca mais possa nos ameaçar novamente. Os primeiros sinais de que algo estava errado apareceram na semana seguinte. Pequenas coisas, quase imperceptíveis individualmente, mas que juntas formavam um padrão perturbador. Um relatório importante que Marina havia preparado desapareceu do sistema. E-mails confidenciais sobre a joint venture com Tatiana vazaram para a imprensa especializada. Um contrato que Ricardo havia revisado pessoalmente de repente continha cláusulas que ele jurava nunca ter aprovado. E em todos esses incidentes havia uma constante: Marina era a última pessoa a ter acesso aos arquivos. No Departamento de Recursos Humanos, começaram a circular rumores. A nova secretária estaria sabotando o próprio chefe? Teria sido plantada por alguma empresa rival? As fofocas eram sussurradas em cantos, mas chegavam aos ouvidos de Marina através de olhares desconfiados e conversas que paravam abruptamente quando ela se aproximava. Ela tentou ignorar, concentrar-se no trabalho, mas a atmosfera no 23º andar havia mudado. E o pior de tudo era que Ricardo estava sendo pressionado pelo Conselho de Administração para tomar providências. Foi numa reunião tensa com seus diretores que a situação chegou ao limite. Marina não estava presente, mas Ricardo lhe contou cada detalhe doloroso depois. O Conselho exigiu uma investigação formal sobre os vazamentos e erros, e embora ninguém ousasse acusar Marina diretamente na frente de Ricardo, as insinuações eram claras o suficiente. Ela era a única nova contratação recente. Ela tinha acesso a informações sensíveis, e, coincidentemente, todos os problemas haviam começado depois que ela assumiu o cargo. Ricardo defendeu Marina com uma veemência que surpreendeu até mesmo os diretores mais próximos. Ela é a profissional mais competente que já trabalhou comigo. Essas acusações são absurdas. Mas o diretor financeiro, um homem de 60 anos com décadas de experiência, disse o que todos estavam pensando. Ricardo, com todo respeito, todos sabemos que você e a senhorita Costa têm um relacionamento que vai além do profissional. Isso está afetando seu julgamento? O silêncio que se seguiu foi pesado. Ricardo sabia que negar seria inútil. Aparentemente ele e Marina não haviam sido tão discretos quanto pensavam. Meu relacionamento com Marina não tem nada a ver com minha avaliação profissional dela. Ela é inocente dessas acusações. O diretor suspirou. Então prove. Abra uma investigação. Deixe que os fatos falem por si. Se ela é inocente, será inocentada. E se não for, ambos saberão a verdade. Ricardo fechou os punhos sob a mesa. Muito bem. Abram a investigação. Mas quando provarem que Marina é inocente, espero desculpas formais de todos vocês. Quando Ricardo contou a Marina sobre a investigação, ela ficou pálida. Eles acham que eu estou sabotando você? A empresa... Ricardo segurou as mãos dela com firmeza. Eu sei que você não está. E vamos provar isso. Mas, Marina, preciso te perguntar. Você confia em mim? Completamente. Então preciso que você faça algo que vai ser difícil. Muito difícil.
mas é a única forma de descobrir quem realmente está por trás disso. O plano que Ricardo traçou era ousado e arriscado. Eles encenariam um término público e dramático. Marina seria transferida para outro departamento, aparentemente em desgraça. Isso serviria a 2 propósitos. Primeiro, acalmar o conselho e remover as suspeitas de favorecimento. Segundo, e mais importante, dar à pessoa que estava realmente por trás da sabotagem a falsa sensação de segurança para cometer um erro fatal. Ricardo tinha suas suspeitas sobre quem era, mas precisava de provas. E provas só viriam se o verdadeiro culpado se sentisse confiante o suficiente para agir abertamente. Marina odiou cada palavra daquele plano, mas entendeu a lógica. E, mais importante, confiava em Ricardo. Se ele achava que aquilo era necessário, ela faria. Mas com uma condição: quando tudo isso acabar, quando provarmos minha inocência e descobrirmos quem está fazendo isso, nós vamos a público com nosso relacionamento, sem mais segredos, sem mais se esconder. Ricardo sorriu. Eu não quereria de outra forma. A encenação aconteceu numa sexta-feira à tarde, estrategicamente escolhida, para que todos os departamentos-chave estivessem presentes. Ricardo chamou Marina para sua sala com uma voz fria e alta, o suficiente para que os funcionários próximos ouvissem. Quando ela entrou, encontrou-o de pé com uma expressão de fúria controlada que ela sabia ser falsa, mas que convenceria qualquer outra pessoa. Senhorita Costa, há quanto tempo você trabalha nesta empresa? Marina forçou sua voz a tremer levemente. 4 meses, senhor. E nestes 4 meses, quantos erros críticos ocorreram? Quantos vazamentos? Quantos documentos desapareceram? Marina abaixou a cabeça, interpretando perfeitamente a parte de funcionária humilhada. Eu não sei, senhor. Eu juro que não fui eu. Ricardo bateu a mão na mesa, fazendo Marina pular de verdade porque não esperava. Eu confiei em você. Dei oportunidades que ninguém mais teria, e você me traiu. Marina sentiu lágrimas verdadeiras queimar em seus olhos. Não porque acreditava nas palavras dele, mas porque doía fingir que sim. Senhor, por favor, deixe-me explicar. Não há nada para explicar. A partir de segunda-feira, você será transferida para o departamento de arquivo no subsolo. Se ainda quiser ter um emprego aqui, sugiro que aceite sem reclamações. Marina engoliu em seco. E se eu não aceitar, então estará demitida. A escolha é sua. Foi então que Marina fez algo que não estava no script. Algo que surgiu de toda a frustração, medo e raiva verdadeiros que havia acumulado nas últimas semanas. Ela pegou o copo de água que estava sobre a mesa de Ricardo e jogou o conteúdo no rosto dele. Você é um homem horrível, Ricardo Almeida. Eu dei tudo por este trabalho. Por você. E você me trata como lixo na primeira oportunidade. Ela virou-se para sair, mas parou na porta. Eu aceito a transferência, mas só porque preciso do dinheiro para a minha mãe. Não porque eu mereço isso. E um dia você vai perceber o erro que cometeu, e vai ser tarde demais. A porta bateu atrás dela com força. O 23º andar ficou em silêncio absoluto. Todos haviam parado para observar a cena. E em algum lugar escondida entre os funcionários chocados, Tatiana Fonseca sorria. O plano havia funcionado melhor do que ela esperava. Ricardo Almeida finalmente se livrara da secretariazinha. E agora, o caminho estava livre para Tatiana reconquistar o que sempre fora dela por direito. O fim de semana foi uma tortura para ambos. Ricardo e Marina se comunicavam apenas por mensagens criptografadas em um aplicativo seguro, conscientes de que qualquer contato visível arruinaria o plano. Marina passou os 2 dias em casa com Dona Célia, que percebeu que algo estava errado, mas não pressionou a filha. Apenas segurou sua mão e disse que tudo ficaria bem. E Marina quis acreditar. Ricardo, por sua vez, contratou discretamente um investigador particular e um especialista em segurança digital. Se alguém estava manipulando sistemas e documentos, deixaria rastros. Era só questão de encontrá-los. E ele tinha uma forte suspeita de onde procurar. Na segunda-feira, quando Marina desceu para o subsolo gelado, onde ficavam os arquivos mortos,
Sentiu-se absolutamente miserável. O espaço era claustrofóbico, mal iluminado, e a única companhia eram pilhas infinitas de documentos antigos. Mas ela se manteve firme. Isto era temporário. Ela tinha que acreditar nisso. No 23º andar, a atmosfera havia mudado drasticamente. Tatiana apareceu logo cedo, com uma desculpa fraca sobre documentos para revisar. Mas qualquer um com olhos podia ver que ela estava radiante. Passou pela mesa vazia de Marina com um sorriso satisfeito e entrou na sala de Ricardo sem bater. Ele ergueu os olhos do computador, a expressão cuidadosamente neutra. Tatiana. O que posso fazer por você? Tatiana se sentou na cadeira em frente à mesa dele com uma familiaridade que fazia os alarmes de Ricardo dispararem. Vim ver como você está. Ouvi sobre o incidente com sua ex-secretária. Deve ter sido difícil. Ricardo manteve o rosto impassível. Foi uma situação profissional que exigiu medidas profissionais. Nada mais. Tatiana inclinou a cabeça. Sempre tão estoico. Mas, Ricardo, eu conheço você. Sei quando algo te afeta. E sei que você se importava com aquela garota mesmo que não devesse. Havia algo no tom dela, uma confiança excessiva que confirmou as suspeitas de Ricardo. Mas ele precisava que ela se revelasse completamente. Marina cometeu erros graves. Eu não tinha escolha. Tatiana se inclinou para a frente. Então você finalmente percebe? Pessoas como nós precisamos estar com pessoas do nosso nível, não com... Ela fez uma pausa calculada. Pessoas que não entendem nosso mundo. Ricardo sentiu a raiva ferver, mas manteve a voz calma. E você acha que entende meu mundo, Tatiana? Claro que entendo. Sempre entendi. E agora que não há mais distrações entre nós, podemos finalmente focar no que realmente importa. A fusão de nossas empresas. E quem sabe, a fusão de nossas vidas novamente. Ricardo teve que usar toda a sua força de vontade para não explodir ali mesmo. Mas precisava de mais. Precisava que ela confessasse. Tatiana, você sempre foi ambiciosa. É uma das coisas que eu admiro em você. Mas, me diga, o que você faria para conseguir o que quer? Os olhos de Tatiana brilharam. Qualquer coisa. Eu faria qualquer coisa, Ricardo. E fiz. Ricardo sentiu seu estômago apertar, mas manteve a expressão neutra. O que você quer dizer com isso? Tatiana riu, um som baixo e triunfante. Você realmente acha que aqueles erros, aqueles vazamentos foram acidentes? Por favor, eu sabia que enquanto aquela garota estivesse ao seu lado, você nunca me veria novamente. Então eu garanti que ela saísse do caminho. Foi surpreendentemente fácil, na verdade. Subornar um técnico de TI para alterar documentos e criar rastros que levassem até ela. Plantar sementes de dúvida no conselho. E voilá, problema resolvido. Ricardo ficou paralisado, processando a confissão. Ela havia realmente feito aquilo. Destruído a reputação de Marina. Colocado o relacionamento deles em risco, tudo por ambição e ciúme. E pior, estava confessando como se fosse uma conquista admirável. Tatiana, você percebe o que acabou de admitir? Tatiana acenou com a mão displicentemente. Oh, relaxa. Não há provas de nada. E mesmo que houvesse, quem acreditaria na palavra de uma secretária contra a minha? Eu sou uma Fonseca, Ricardo. Nós sempre vencemos. Foi então que a porta se abriu. O chefe de segurança da empresa entrou, seguido pelo diretor jurídico e por 3 testemunhas do departamento de compliance. E logo atrás deles, Marina. Tatiana empalideceu. O que... Ricardo se levantou, sua voz fria como gelo. Você estava certa sobre uma coisa, Tatiana. Você sempre faz qualquer coisa para vencer. Mas desta vez, você subestimou as pessoas que estava jogando contra. Marina se aproximou, os olhos fixos em Tatiana. Toda esta sala tem gravação de áudio e vídeo. Cada palavra que você disse foi registrada. E nós temos o técnico de TI que você subornou. Ele confessou tudo em troca de imunidade. Tatiana se levantou abruptamente, a cadeira caindo para trás. Isso é uma armadilha. Vocês não podem fazer isso. O diretor jurídico deu um passo à frente. Na verdade, senhora Fonseca, podemos. E vamos.
Você cometeu fraude corporativa, sabotagem, suborno e difamação. Teremos prazer em vê-la responder por tudo isso. Tatiana olhou de Ricardo para Marina, percebendo finalmente que havia sido jogada. Vocês estavam juntos o tempo todo. Tudo foi encenação. Ricardo colocou o braço ao redor dos ombros de Marina. Tudo. E você caiu direitinho. Agora sugiro que você chame seu advogado. Vai precisar. Quando Tatiana foi escoltada para fora do prédio pela segurança, o alívio no 23º andar foi palpável. A verdade havia vindo à tona. Marina estava inocentada, e Ricardo Almeida, pela primeira vez em anos, não se importava nem um pouco com o que os outros pensavam sobre sua vida pessoal. Ele puxou Marina para um abraço ali mesmo, na frente de todos. Eu sinto muito por tudo que você passou. Marina balançou a cabeça. Valeu a pena. Nós vencemos. Juntos. E esse juntos agora é oficial? Ricardo sorriu. Mais oficial impossível. E para provar isso, na semana seguinte, convocou uma reunião extraordinária do Conselho de Administração. Marina estava ao seu lado, não como secretária, mas como a mulher que ele amava e que merecia ser reconhecida como tal. Os diretores chegaram curiosos, sem saber o motivo da convocação urgente. Ricardo esperou até que todos estivessem sentados antes de começar. Senhores, esta reunião não é sobre negócios. É sobre algo muito mais importante. É sobre honestidade e respeito. Nas últimas semanas, todos vocês questionaram meu julgamento profissional por causa do meu relacionamento com Marina Costa. E eu permiti que essas dúvidas existissem porque não quis misturar vida pessoal com trabalho. Mas agora percebo que isso foi um erro, porque a mulher ao meu lado não é apenas alguém que eu amo. Ela é também a profissional mais talentosa, dedicada e íntegra que já trabalhou nesta empresa, e ela merece reconhecimento por ambas as coisas. Marina, você aceita a posição de diretora de operações executivas da Almeida em Associados? Marina engasgou. Ricardo. Ele sorriu. Você mais que provou sua competência. A empresa precisa de você. Eu preciso de você. Não só pessoalmente, mas profissionalmente. E não vou aceitar não como resposta. Marina olhou ao redor da sala, vendo a surpresa nos rostos dos diretores, mas também algo mais, respeito. O diretor financeiro, que havia sido o mais crítico, assentiu lentamente. A senhorita Costa provou sua lealdade e competência repetidamente. Eu apoio a nomeação. Um por um, os outros diretores concordaram. E Marina, com lágrimas nos olhos, aceitou. Mas Ricardo não havia terminado. Ele se virou para ela, ignorando completamente os executivos ao redor. Marina Costa, você entrou na minha vida derramando café em mim e desafiando cada uma das minhas certezas. Você me fez rir, me fez questionar, me fez querer ser melhor. E em algum momento, no meio de tudo isso, você se tornou a coisa mais importante na minha vida. Ele se ajoelhou ali na sala do conselho, tirando uma pequena caixa do bolso. Casa comigo. Não porque é esperado, não porque faz sentido no papel, mas porque eu não consigo imaginar um único dia do resto da minha vida sem você ao meu lado. Marina mal conseguia respirar. A sala inteira estava em silêncio absoluto, e então ela sorriu. Aquele sorriso luminoso que havia capturado o coração de Ricardo desde o primeiro dia. Sim, 1000 vezes sim. A sala explodiu em aplausos. Os diretores, normalmente tão sérios e contidos, batiam palmas e assobiavam como crianças. E Ricardo se levantou, colocou o anel no dedo de Marina e a beijou ali, na frente de todos, selando uma promessa que começou com café derramado e terminou com amor verdadeiro. O casamento aconteceu 3 meses depois. Foi simples, como Marina sempre quis. Uma cerimônia pequena em um jardim em Campos do Jordão, com apenas família próxima e os amigos mais queridos. Dona Célia chorou durante toda a cerimônia, vendo a filha finalmente feliz. E Ricardo, que todos conheciam como o executivo frio e calculista, teve que limpar os próprios olhos mais de uma vez enquanto Marina caminhava em sua direção. Voltaram para São Paulo como marido e mulher, parceiros em negócios e na vida. A empresa prosperou sob a liderança conjunta deles.
Marina trouxe inovações que humanizaram os processos sem perder a eficiência. Ricardo aprendeu a delegar e confiar, e juntos construíram algo maior do que qualquer um deles poderia ter feito sozinho. Claro, ainda havia momentos difíceis. Ricardo continuava perfeccionista e teimoso. Marina ainda o desafiava em cada decisão questionável. Brigavam por bobagens, ciúmes tolos, pequenas incompreensões, mas sempre se reconciliavam, porque no fundo sabiam que haviam encontrado algo raro e precioso. Um amor que não apenas sobreviveu aos obstáculos, mas ficou mais forte por causa deles. E quando alguém perguntava a Ricardo como havia encontrado a mulher da sua vida, ele sempre respondia com um sorriso. Ela derramou café em mim no primeiro dia e nunca mais parou de me surpreender desde então. E Marina, ouvindo, retrucava. E você foi o homem mais impossível que já conheci. Ainda é, mas você é meu homem impossível, e eu não trocaria isso por nada, porque no final, o amor verdadeiro não precisa ser perfeito. Precisa apenas ser verdadeiro. E entre o executivo rígido e a secretária teimosa, a verdade sempre foi inevitável desde o primeiro momento em que seus olhos se encontraram sobre uma camisa manchada de café e um orgulho ferido que se transformou na mais bela história de amor que a Almeida em Associados já havia testemunhado. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marina e Ricardo tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de amor, superação e coragem, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou nessa história. Foi a determinação de Marina? A transformação de Ricardo? O confronto com Tatiana? Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana. As lutas, os amores, as vitórias contra todas as probabilidades. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma história que vai fazer seu coração acelerar e seus olhos marejarem. Até lá, lembre-se de que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho, mesmo quando tudo parece impossível.